aproveitar até para trazer uma pesquisa que saiu hoje, pesquisa Pulso IPESP, divulgada, mostrando que a rejeição ao governo de Donald Trump passou de 55% em maio para 61% em julho, por aqui, a aprovação caindo de 39% também para 33%, e para 53% dos entrevistados, a proximidade com Trump vai prejudicar os candidatos à presidência da República aqui no Brasil nas eleições do ano que vem. Já o comportamento do governo Lula diante das ameaças de Trump é aprovado por 50% dos brasileiros e desaprovado por 46%. 57% dos entrevistados discordam da revogação também dos vistos de entrada de ministros do STF nos Estados Unidos, que a gente acompanhou nesse contexto também. Outros 37% disseram concordar, mas a gente tendo aqui um retrato da opinião pública em torno dessas discussões que a gente está tendo no momento. Sakamoto, queria até aproveitar para te ouvir também, acho que até nosso próximo entrevistado vai ser interessante de ouvir nesse sentido, dos impactos disso tudo que está acontecendo na política interna aqui do Brasil também, tendo em vista até o que a gente está falando, a reunião dos governadores, um alinhamento ou não com o governo federal, como que a gente pode já sentir os impactos do que a gente está acontecendo nesse campo político? Natara, existe meio, não é que existe, mas foi se formando nos últimos 6 meses a impressão, né? Não estou falando no Brasil, mas em todo o mundo, de que um ataque direto de Donald Trump contra uma determinada região ou um país produz benefícios eleitorais para quem sofreu o ataque, né, devido à virulência, devido ao tamanho, né, do ataque. Então, você vê, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, em que um ataque de Trump diretamente ao governo, né, de Justin Trudeau acabou fazendo com que os conservadores que estavam em primeiro lugar acabassem perdendo a eleição. A gente tem visto, mesmo na Alemanha, em que a extrema-direita cresceu, né, o apoio, né, de Elon Musk naquela época totalmente ligado e vinculado a Trump, ao Alternativa para a Alemanha, o partido de extrema-direita, acabou reduzindo, né, a expectativa de voto deles na reta final, por mais que eles tenham crescido bastante, poderia ter crescido mais. Né? Então você tem uma série no México com Cláudia Sheinbaum, entre outros países, você tem visto o governo Trump funcionar como uma espécie de anticabo eleitoral. Eu concordo com o governador Renato Casagrande que ainda está muito distante a eleição de outubro, muitos outros elementos incidem. No final das contas, um dos principais elementos é a economia, é o preço do arroz, do feijão, da picanha e da cerveja, que faz a diferença no final na votação para uma parcela significativa dos brasileiros, ou seja, é a percepção de melhora ou não da qualidade de vida. E é claro que perda de emprego, perda econômica relacionado às sanções impostas por Trump podem também respingar no próprio governo federal. Então, o próprio governo Lula vai ter um trabalho grande daqui até a eleição de tentar mostrar que eventuais impactos causados pelas medidas, eles não são, a responsabilidade não é deles, mas é de um agente externo, né? Se eles forem bem-sucedidos nisso, o governo Lula pode colher frutos políticos desse processo, por mais que também vai colher um pouco de tempestade, uma vez que danos à economia acabam entrando na conta do governo federal. Certeza. A gente vai para mais um rápido intervalo. A gente vai dar sequência aqui com o comentário do Josias, mas é no YouTube, são só 3 minutinhos e a gente volta. Josias, queria te ouvir também sobre esse efeito político, a médio e longo prazo. O que a gente pode esperar com as informações que a gente já tem agora, para além da futurologia, da bola de cristal aqui na discussão? O que há de mais perturbador nessa crise produzida pelo Trump, né, é a imprevisibilidade. O personagem é imprevisível, é tão imprevisível que se torna fácil de prever, né? Com ele, não é possível antecipar movimentos. Ele pode recuar, ele pode acirrar o embate. É preciso ver qual vai ser o tamanho da reação do governo brasileiro e qual vai ser a efetividade desse pacote de redução de danos que está sendo preparado no Ministério da Fazenda. Todo esse contexto vai informar a sociedade que hoje rejeita o Trump, majoritariamente, e essa rejeição tende a aumentar, e aprova, até menos do que eu imaginei que ocorreria, está ali um pouco acima de 50%, a aprovação da forma como o governo federal lida com a crise. Era para ser muito maior do que isso, né?
porque não há outra forma de reagir senão denunciar a irracionalidade do ataque do Trump à economia brasileira, porque não é um ataque econômico, é um ataque político que prejudica a própria economia americana, né? Então não há sentido nessa investida do Trump. Então, até é menor do que eu imaginei o apoio ao governo, mas dependendo de como reagir a sociedade aos efeitos da crise, nós vamos saber se o sucesso político que hoje é amealhado pelo Lula se converterá em prejuízo econômico, se o efeito econômico dessa crise política for grande, ou se ele vai conseguir manter a serenidade que hoje resulta em dividendos políticos para o governo, né? Então é preciso ver qual vai ser o tamanho da reação, se a reação brasileira vai inspirar uma contraofensiva ainda mais nociva da parte do Trump. Então a imprevisibilidade impede de saber qual vai ser o efeito futuro, o efeito político dessa crise. Agora, hoje não há nenhuma dúvida de que o bolsonarismo foi estilhaçado, porque num primeiro momento chegou a festejar o ataque do Trump contra a economia brasileira. Está lá o filho do Bolsonaro até agora celebrando esse ataque e anunciando que pode vir coisa pior, né? Então, hoje o plano político do bolsonarismo foi estilhaçado, o mito tem os pés de barro e está próximo da cadeia, e o Lula está surfando essa onda. É preciso ver se ele não será engolfado pela onda, dependendo do tamanho do efeito econômico desse ataque político do Trump.